Você piscou e eu já tô de volta. Se você viu o último vídeo, já sabe que a gente estava falando sobre entrevista de emprego. E caso você tenha um pouco de dificuldade em aprender a como responder da forma ideal, nesse vídeo eu vou te explicar uma forma bem tranquila para você responder essas perguntas com mais facilidade. É claro que eu não vou te dar aqui a fórmula mágica para você falar igual eu tô falando para você, mas é uma forma de você entender como que eles querem conhecer você de verdade, o que que eles esperam ouvir de você. Deixa o seu gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que tá fazendo várias entrevistas, mas não tá passando em nenhuma. E já me segue nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Diariamente eu estou lá falando sobre produtividade, rotina, idiomas e, claro, hoje em dia o mercado de trabalho, que é onde eu estou mais presente. Se você já fez todos esses passos, vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos lá. A primeira pergunta que eu tinha feito: Tell me about yourself. Conte-me sobre você. Nesse ponto, o seu principal foco não deve ser falar sobre quantos irmãos você tem, se você tem um cachorro. Não é exatamente o que eles querem entender. Quando eles pedem que você descreva você mesmo, você tem que falar sobre as suas características. Olha, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer essas coisas, eu sou casado, né? Porque são informações importantes. Se eu sou casado, se eu tenho filhos, mas não o número de filhos ou quantos cachorros eu tenho. Ah, eu sou uma pessoa bem direta ao ponto, eu gosto de ser organizado, o meu tempo livre eu geralmente tô com a minha família, eu geralmente tô lendo, tô estudando, tô buscando me aperfeiçoar nas coisas que eu procuro para mim. Tudo isso você precisa descrever sobre você. É esse o seu momento de vender o seu peixe. Não deixe essa oportunidade passar. Não fica assim: Nossa, não sei falar de mim. se nem você sabe falar de você, quem vai dizer? O entrevistador na hora de contratar você. Então, você tem que se conhecer, é o que eu sempre falo no Instagram. Você tem que entender quem é você, para depois conseguir se vender, para depois construir a sua imagem no mercado de trabalho. A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar de frente para o espelho: quem é você? Eu sou uma pessoa assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu sou determinada, eu não sou uma pessoa muito organizada. Você tem que entender, você tem que ser sincero consigo mesmo. Se você não for, ninguém mais vai ser. Então, a partir do momento que você se conheceu, aí sim você vai melhorar os aspectos ruins e aumentar e melhorar ainda mais os que você já tem, que são bons. É dessa forma que você vai chegar na hora de falar sobre você e descrever uma pessoa que eles querem ter no quadro de funcionários. A segunda pergunta é: What do you know about our company? O que você sabe sobre a nossa empresa? É nesse momento que eles querem saber se você realmente sabe para onde estava mandando o currículo ou se você simplesmente estava mandando o currículo para tudo que era vaga de emprego na internet. Se você está se preparando para uma entrevista de emprego, você tem que saber sobre o que aquela empresa faz, quais são a sua missão, visão, valores, porque você tem que vender o seu peixe a partir do que eles acreditam. Também tem muito esse lado, né? Você não pode ser mentiroso, mas você tem que mostrar que você está disposto a conhecer mais sobre eles também. Que você está disposto a se desenvolver com eles e conhecer a empresa, entender pelo que eles prezam, o que eles querem para os funcionários dele, o que eles querem para o futuro deles, dá uma ideia muito boa de como você deve trabalhar dentro daquela empresa. Então, se você teve a mínima vontade de pesquisar o mínimo que a empresa faz, já é um grande passo na frente de uma concorrência que nem isso faz. A terceira pergunta é: How do you cope with pressure situations? Como você lida com situações de pressão? Essa aqui é muito importante para você descrever momentos que já precisou agir sob pressão. Então, momentos que você precisou trabalhar em grupos de alta performance ou alguma coisa que saiu do controle e você precisou resolver com muita rapidez. Como você lidou com a ansiedade de bater meta. Todas essas suas experiências você traz para o momento presente. E se você não tem essas experiências no pacote, fala sobre trabalhos da escola, fala sobre coisas que você viveu quando era menor, em trabalhos em grupo que as crianças não queriam ouvir você e como que você virou a situação. Você tem que trabalhar essa questão de lidar sob pressão da forma como você resolve problemas. É isso que vai fazer com que você chame atenção.
Porque quando você lida sob pressão, você está sob estresse, você está mais ansioso, mais nervoso. E a forma como você pensa racionalmente para tomar uma decisão é muito importante. Por isso eles querem uma resposta que está dentro do que você já viveu, porque você já passou por aquilo. Então, lembre das experiências que você já teve, mesmo pequeno, e como você lidou com isso, como você geralmente lida com esse tipo de situação. Na quarta pergunta, what are your long-term goals? Aqui você tem que ser sincero, a empresa tem que saber que você está disposto a crescer junto com ela. Às vezes você está numa empresa menor, que não tem tanto foco de crescimento, mas eles têm um quadro de colaboradores que querem se desenvolver também, porque a empresa está crescendo, né? De qualquer forma, mesmo pequena, aos poucos ela vai se desenvolvendo. E ela gosta de saber de você, o que você quer para o seu futuro, para saber se você vai ficar ali 6 meses e vai para outra empresa. Eles querem saber os seus objetivos de vida, os seus sonhos. Aqui você tem que falar, olha, o meu objetivo é dar uma boa qualidade de vida para minha família, ter uma boa condição de vida para poder viajar mais, ter uma condição para estudar fora. Todos os sonhos que você almeja através de um emprego precisam estar aqui, porque a empresa tem que saber se seus objetivos estão alinhados com os objetivos da empresa. A quinta pergunta, how was the relationship in your former company? Como era o relacionamento na sua antiga empresa? Não lembro de ter feito essa pergunta. Nesse tipo de pergunta, você tem que responder com cuidado, ela é uma pergunta perigosa. Por quê? Com essa pergunta, eles querem entender se você é uma pessoa rancorosa que vai falar mal das pessoas com quem você convivia, ou você vai falar mal da empresa. Então, aqui você tem que sempre comentar as coisas que você relevava também, né? Então, como que era o relacionamento? Era bom, a gente se dava bem, mas às vezes eu precisava me distanciar um pouco, porque eu precisava focar mais, tinha um pessoal que não era tanto assim, então eu precisava lidar com a situação, mas nunca falando mal. Isso vai pegar bem mal para você se você for por esse caminho. Por isso que é bem legal até nesse ponto você falar sobre as qualidades que a empresa oferecia. Então, ao invés de falar mal, fala sobre o que você gostava na empresa. Até eles podem acabar agregando isso na própria empresa deles. What were your main responsibilities in your last job? Quais eram as suas principais responsabilidades no último emprego? Aqui, claro, é bem tranquilo, né? Você só explica com bastante descrição o que você fazia no antigo emprego. Aqui é legal para você explorar bastante vocabulário, né? Então, eu fazia aquilo, eu trabalhava com isso também, eu me desenvolvi nisso aqui, eu acabei aprendendo isso aqui, olha só que legal, porque você não sabia, mas você foi atrás de aprender. Junto com a empresa você aprendeu e você colocou e você melhorou a empresa por causa de uma coisa que você foi atrás e aprendeu. Então, todos esses pequenos detalhes, o entrevistador, de verdade, ele vai entender que você foi atrás, que você é um profissional que busca esse tipo de situação, e ele vai anotar isso no papelzinho dele. What is your biggest accomplishment? Aqui é a forma de você vender o seu peixe novamente. Você está falando qual foi a sua maior conquista. Então, eu bati uma meta muito grande, eu fui promovida em muito pouco tempo, eu consegui passar numa prova muito difícil da faculdade, eu aprendi um idioma em muito pouco tempo, aprendi um idioma sozinho. Então, veja dentro do que você já conquistou até aqui, aquilo que você mais se orgulha. Luiz, eu não tenho nada com que eu me orgulho. Aí você precisa pensar em formas de olhar para si com mais autoestima. Porque com certeza você já passou por muita coisa que você conquistou, mas você não percebe. Às vezes foi uma timidez que você tinha, que você passou desse nível, que você conseguiu melhorar a sua comunicação, às vezes foi um idioma que você não conseguia falar e para a entrevista você aprendeu na marra. Então todos esses pequenos detalhes que para você não parecem tanta coisa, podem ser uma grande conquista para sua vida como um todo. Por isso eu sempre gosto de olhar o macro da situação. What are your greatest strengths and weaknesses? Aqui, né? Esse aqui é de praxe, né? Aqui você tem que falar sobre a sua capacidade de trabalhar bem sob pressão, priorizar as habilidades que você tem, priorizar aquilo que a empresa procura, aquilo que os colaboradores hoje não oferecem. Então, vontade de se desenvolver, sinceridade, realmente vestir a camisa da empresa para estar ali, as habilidades que você consegue aportar, isso tudo você tem que falar aqui, é uma forma de vender o seu peixe. E claro, né, nas fraquezas, seja honesto.
tá? Uma fraqueza específica, mas o principal que você deve focar é mostrar que você está buscando formas de melhorar, né? Então, constantemente você já entendeu que aquilo é um problema e que você está buscando uma solução. Why do you want to work for this company? Aqui ele quer saber por que você quer trabalhar para a empresa. Então, aqui você tem que explicar exatamente o que você pesquisou na pergunta anterior. Olha, porque essa empresa traz isso, porque ela está alinhada com esse princípio que eu tenho, porque ela pode me trazer esse tipo de benefício, porque eu posso aportar isso aqui para a empresa. Não é só sobre eu, não fala muito eu. Sempre faz essa troca entre eu e a empresa. O que eu posso beneficiar a empresa ao mesmo tempo que ela me beneficia, tá? Quanto mais você falar de você, menos eles estarão interessados, porque você está falando do que você pode ganhar. E eles, o que eles vão ganhar? Why do you want to leave your current job? Por que você quer sair do seu emprego, né? Caso você não esteja no emprego, troque por Why did you leave your last job? Por que você saiu do seu último emprego? Aqui é sempre bom, né? Mesma coisa. Não fale mal da sua empresa. Sempre fale razoavelmente não mal. Então, porque eu precisava de mais tempo para isso, não estava conseguindo conciliar os horários, ou o salário não estava de acordo com o que eu estava entregando. Nunca seja, porque era uma empresa muito ruim, o chefe era muito ruim, eu não ganhava bem, porque o pessoal era chato. Por favor, você é meu aluno, você tem que... classe, entendeu? Elegância, equilíbrio, tá bom? When can you start? Aqui, né, não pareça desesperado, por favor, hoje mesmo eu posso começar. Não, seja bem direto, olha, se você está trabalhando, eu tenho uma semana ainda para trabalhar lá, depois eu posso trabalhar aqui, bem direto ao ponto, gente. Não, esse aí não é para ser muito enrolado, não, esse é para ser direto ao ponto, a pessoa que só quer saber isso. E, do you have any questions? Isso aqui é bem importante, tá? Nunca pule isso. Tá? Nunca pule isso. É muito importante você usar essa pergunta para conhecer mais sobre a empresa, sobre aquelas dúvidas que você ainda tem, mas principalmente para encantar o seu entrevistador, tá? Pergunta primordial que você deve fazer nesse último caso: qual o tipo de funcionário que você precisa? Qual é o tipo ideal de funcionário que você está procurando? Como eu posso me tornar o funcionário ideal que você está procurando? Às vezes nem o próprio entrevistador sabe. Então, por isso que você tem que estar preparado e chegar de surpresa para ela ficar... Uau! Boa pergunta, que tipo de colaborador eu quero? E aí, você vai ficar lembrado na cabeça dele. E se você responder as outras perguntas, como eu falei para você, cuidar com o que fala e se preparar da forma correta, a vaga é sua. Então, gente, essas foram algumas perguntas bem gerais, muita gente já conhece, mas é bom você se preparar com elas. E agora que você sabe a resposta para cada uma delas, tenta fazer o vídeo novamente, pratica mais, tá? É bem importante você praticar bastante para ficar mais natural, não ficar tão nervoso, tão forçado, tão gravado aquela frase, tá? E não pense que vai ser só essas perguntas, muitas outras podem surgir, eles querem saber sobre a sua vida, o que você já fez dentro de área específica, então trabalha também a linguagem da sua área. E não esquece também de deixar aqui a área embaixo, tá? Porque eu vou sortear uma vez por mês, eu vou fazer um vídeo específico com cada uma das áreas para você praticar e muitas outras pessoas poderem praticar também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal. E me segue nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Lá eu posto vídeos sobre produtividade, estudos e mercado de trabalho, que é onde eu mais atuo hoje em dia. Eu te espero num próximo vídeo.